Glória a Deus. Glória. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Já estou cansado. Depois a gente se levanta de novo. Glória. Porque senão a gente acaba pegando no sol. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Estava programado para dia 27, né, pastor? Mas Deus, ele é um Deus que muda planos, né? A gente não pode contender com nada que Deus faz. E eu acredito que é tudo feito em direção de Deus. Porque uma coisa sem ordem, ela se torna uma coisa estragada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero agradecer aqui pela vida do apóstolo Joailton, que é o meu apóstolo, é o meu pastor, que me conduz até os dias de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela vida da Bispa Val. E eu acredito também que está me conduzindo também nesse culto. Aleluia. Porque a gente não tem como servir a Cristo pela metade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje eu estava no meu serviço e eu estava chorando com algo que Deus ele colocou dentro do meu coração. Deus ele falava assim para mim que a gente está vivendo uma geração de desigrejado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma geração de que mostra que tem fogo por dentro, mas mostra que tem fogo por fora, mas por dentro está vazio, apagado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aí eu vi o apóstolo falando aqui acerca de presença, e também vi aqui o servo do Senhor Jesus Cristo, que eu já tinha visto pregar há muito tempo, falando acerca de uma mensagem que eu amo, que é a mensagem de eu te amo. Eu amo essa mensagem, porque quando Paulo ele começa a pregar, a Bíblia diz que o relógio ele ia se passando da meia-noite, e Paulo não estava nem aí, ele continuou pregando. E quando eu vi ali, eu me emocionei, ele mexeu comigo essa palavra, e eu falei para a pastora Tati, falei: Tati, eu vim com uma mensagem. Eu vim com uma mensagem montada, feita em mente. Só que aqui eu olhei para o altar e acabou comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E acabou mudando tudo, confundindo a minha cabeça. E foi muita adoração aqui. E aí eu falei: Senhor, é uma ceia de fortalecimento. E Deus ele me deu uma palavra. E eu vou tentar encaixar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não seja para minha glória, mas para a glória do Senhor. Na minha oportunidade, eu acredito que Deus ele usa cada um de uma forma. Eu não sei qual é a forma que Deus te usa, mas eu acredito na oração que eu faço e no propósito que eu tenho. Glória seja o nome santo do Senhor. Queridos, abra a sua Bíblia em 1 Reis. Meu Deus. O capítulo é o de número 18. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa linda, Senhor. 1 Reis, Maravilha de Deus. capítulo de número 18. Glória. O versículo é o de número 30. 1 Reis, capítulo de número 18. Versículo de número 30. Meu Deus do céu. Todos acharam, irmão? Oh, glória. Deixa eu ver se você está acordado. Louvado seja o nome santo. Todos acharam? Se não acharam, diga misericórdia. Então, todo mundo acordado. Louvado seja o nome santo do Senhor, que diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo
o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel, será o teu nome. E como aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fiz o rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre ele. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fica de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar chamando aqui a Evelyn. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela vai estar entoando um louvor, para que depois eu venha meditar junto com vocês. Meditar não, emocionarmos juntos. Glória ao igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém. Amém.
até aqui, Senhor. O Senhor tem falado, o Senhor tem entoado, meu Pai, nesta noite palavras sobre os nossos corações. Ó Deus, em primeiro lugar eu quero te pedir, Senhor, que meu Senhor, meu Pai, nas coisas santas, meu Senhor, meu Pai, toda batalha travada nesta noite de hoje, ó Deus, o Senhor venha destravar, meu Pai, que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, não deixa que nada, Senhor, venha arrancar, meu Pai, nosso foco. Meu Pai, não deixa que nada, meu Pai, venha tirar, meu Pai, a nossa visão, meu Pai, no campo de batalha. Ó Deus, estou, meu Pai, sobre o teu altar, ó Deus. Meu Pai, a guerra, Senhor, nesta noite, Senhor, está travada. Ó Deus, eu creio, meu Pai, que é a unção, Senhor, que me acompanha, ó Deus. Meu Pai, é a unção, meu Pai, que quebra jugo, que quebra as correntes, corta a lança. O inimigo cai por terra, meu Pai. Porque o Senhor disse, meu Pai, que a autoridade nos deu para pisar, meu Pai, na cabeça da serpente. E eu creio, meu Pai, que nesta madrugada, nesta noite de hoje, o Senhor vai mover o céu ao nosso favor. E a nossa palavra profetizada sobre o teu altar, Senhor, vai se fazer em nosso meio a verdade. Porque, meu Pai, ainda há profeta, Deus, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. E ainda, meu Pai, fala, meu Pai, a verdade. Pode se assentar. Queridos, essa foi a palavra que o Senhor colocou sobre o meu coração, sobre a vida do profeta Elias. O profeta Elias viveu no século IX a.C. Elias, ele foi levantado para profetizar, para ser o sucessor do Senhor, para profetizar sobre a nação de Israel, que estava fazendo tudo que era mal aos olhos de Deus, que não agradava a Deus. Só que interessante é que, se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, a história de Elias, ele vai ter o seu início. No capítulo 17, Elias, ele aparece no cenário, profetizando ao rei Acabe, dizendo que, segundo a sua palavra, não haveria chuva nem orvalho sobre a terra. Interessante é que quando Elias, ele acaba de profetizar, a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece para ele, dizendo, vai para o Querite, esconde-te lá, porque lá eu tenho ordenado os corpos que ali te sustente. O texto diz que Elias no Querite, ele comia pão e comia carne, e ainda bebia da água do ribeiro. Interessante é que, quando nós olhamos o texto sagrado, a Bíblia vai dizer que Elias, ele no Querite, ele era sustentado pelos corvos. Só que o que me chamou a minha atenção foi que não foi pombo e nem águia que sustentou Elias, foi corvos. Foi um animal impuro que sustentou o profeta naquele deserto. Só que após o profeta ele profetizar, dizendo que segundo a sua palavra não haveria chuva, ele vivenciou a palavra que ele profetizou, que saiu da sua boca. E não houve chuva. E ele passou por aquilo. Louvado seja o nome santo do Senhor, pelas suas profecias. Eu já quero te dizer nesta noite que a palavra que sai da tua boca, ela tem poder. A palavra que sai da tua boca, ela tem poder. Talvez você tenha dizendo, Senhor, entrou ano, saiu ano e continuei do mesmo jeito. As coisas não mudaram, a luta foi aumentando, as provas aumentando. Mas observe o texto. Elias, ele não deixou de passar por luta e por prova. Elias, ele foi chamado para profetizar no pior período da sua vida. Um povo que estava errando, um povo que estava pecando, fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que Elias, ele chega até Acabe, dizendo que segundo a palavra dele não haveria chuva. Acabe foi um rei que casou com Jezabel, filha de Etibaal, um rei idólatra. E Jezabel, ela implantou a idolatria dentro de Israel. O povo não sabia se adorava a Deus ou se adorava Baal. O povo não diferenciava isso.
Só que Acabe ele fez tudo para não perder Jezabel. É o que nós vemos hoje. As pessoas querem trazer as coisas de fora para dentro. Só que Deus ele não aceita. Porque é muitos profetas profanando a palavra de Deus. É muitos que dizem que é sem ser. É muitos que falam eu sou sem conhecer. Só que a Bíblia diz que quando Elias ele profetiza que segundo a sua palavra não haveria chuva, um anjo aparece para ele dizendo: Elias, vai e foge, vai para Querite, porque lá eu ordeno os corvos. E eu fiquei matutando aquilo na minha mente. Corvos, sustentar profeta num deserto ainda. Não podia ser um pombo, não podia ser uma água, um animal puro. Porque a gente prega tanto sobre a impureza e vai um animal impuro sustentar o profeta. Aí eu fui analisar o corvo. Por ser um animal impuro, ele sabia fazer um algo que me chamou a minha atenção. Eu sentadinho ali matutando aquilo ali. O corvo, ele sabia o que era união. Ele tinha o amor. Porque Deus ainda sustentava os filhotes do corvos. Então ele tinha a obrigação de cuidar do profeta. Só que me interessante que veio à minha mente agora, após o dilúvio, terminando o dilúvio, Noé ele solta duas aves. Grita comigo, duas aves. Um animal puro e um animal impuro. Noé solta essas duas aves, esses dois animais. Um era o pombo e o outro era o corvo. Só que o pombo vai e volta, o corvo não volta, ele fica rodando. E alguém deve ter pensado, olhando, o corvo não voltou. Deve ter algum animal morto ali, deve ter algum cadáver fedendo ali, em estado de putrefação ali. Ele não voltou. Aí eu fiquei pensando, se o pombo voltou e o corvo não voltou, pelas óticas humanas eles viram que eles não podiam pisar em terra, porque tinha animal morto ali ainda. E o corvo, a primeira coisa que ele começa a comer é os olhos. Ele só vai nos olhos. Só que o corvo, por ser um animal impuro, por ser um animal que a gente é acostumado a julgar, porque é impuro, Deus ele está falando: eu poderia usar o pombo, mas eu não quis usar o pombo. Eu poderia também usar a águia, mas eu não quis usar a águia. Eu poderia usar qualquer tipo de animal puro, mas eu preferi usar o corvo que é impuro. Eu prefiro usar você, que ninguém dá nada, que ninguém acredita. Eu prefiro usar você quando estou dizendo está morto, está caído, não vai conseguir andar. Mas o meu Senhor está falando: deixa eu falar que está caído, deixa eu falar que está morto. Eu estou alimentando com corvos, eu estou te alimentando para quando tu sair com mais salário. Interessante é que Elias ele está sendo sustentado por esses corvos, carne e pão. Só que esses dois, esses animais, esses corvos que sustentam o profeta, eu fiquei pensando, ele tem amor. É um animal impuro, mas estava perto do ser humano. Mas nós não temos o que o corvo tem. Nós não aprendemos a amar. Nós não aprendemos a dizer eu estou perto, porque é fácil. Pregar é fácil demais, profeta. É lindo pregar. É lindo você chegar aqui e falar bonito, as melhores palavras, as melhores conotações. É lindo, é fácil demais.
aquilo. Só que o difícil é você orar por mim e orar por você. É difícil demais. É difícil você falar assim: eu estou contigo na tropa, eu estou contigo na luta. É difícil, irmão. Mas eu quero ver. Só que é interessante, né? Ele está sendo sustentado no capítulo 17 por corvo. Só que Deus aparece para ele e fala: Elias, já chega. Vai para Sarepta. Que é de lá de Sidom eu tenho colocado uma viúva que ali te sustente. Olha aí. Só que eu fiquei pensando, é o profeta. Só que quem vai sustentar ele é alguém que estava necessitando. É alguém que precisava mais do que o profeta. Só que Deus ele manda, né? E a gente tem que obedecer. Lá vai Elias para Sarepta, ser sustentado pela viúva. E lá ele encontra aquela viúva. Fala para ela: me dê um pouco de água para que eu beba. Dê um punhado de pão para que eu coma. Só que aquela mulher, de tão humilde que ela foi, ela falou: eu não tenho pão, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Só que Elias, ele é ousado. Que profeta que tem o chamado, que carrega a presença de Deus, ele tem que ser ousado. Ele tem que ter intimidade com os céus. Ele chega até aquela mulher e fala: fazeis para mim primeiro um bolo, para que eu coma, e depois fazer para o teu filho. Mas ela falou: mas eu vou fazer só para mim e para o meu filho, para mim comer e depois morrer. Só que ela esqueceu que quem apareceu dentro da casa dela era um profeta, não era qualquer pessoa. Porque eu entendo que todas as vezes que um profeta se direciona nas nossas mentes, se direciona a nós, é sinal que Deus ele tem algo para nos entregar. Só que a gente está tão cego, que não consegue enxergar quem é profeta e quem não é. Porque só é pular e rodar é profeta. Mas aquele que não tem nada para oferecer não é profeta, porque não pula e nem roda nem fala em língua estranha. Mas interessante, deixa eu voltar para os tempos, deixa, que eu preciso pregar. Se ajudar a tua sede de comer e a minha vontade de pregar vai dar certinho. Agora se ficar me olhando desse jeito, não vai dar ruim. Porque Deus ele quer falar e eu vou entregar. Qual vai do Senhor, nome santo do Senhor. Só que é interessante, né? O profeta ele aparece até a casa da viúva. Ele come do bolo e depois manda viver do resto. Só que é interessante que me chamou a minha atenção dentro desse contexto aqui. Não foi só ele comer. A Bíblia diz que multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija não se acabou. E essa mulher, ela falou, ela pensou, ela deduziu: é profeta, porque multiplicou a farinha da panela. Só que não foi isso que me chamou a atenção. Isso é de Deus que a gente vê. Mas o que me chamou mais a atenção foi a presença do profeta dentro da casa da viúva. O seu filho veio a óbito. A enfermidade tomou conta daquele menino. E ela esqueceu que era profeta. E falou: o que tenho contigo para trazer a morte do meu filho? Só que ela esqueceu que ele era profeta. E profeta, quando abre a boca, algo sobrenatural tem que acontecer. Porque não é profeta de Baal, é profeta de Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai pegar e vai orar. Olha o meu irmão que está do lado, diz: a tua oração tem poder. Não, fala com convicção, desse jeito parece velório, irmão. Fala, a tua oração tem poder. Aí a Bíblia diz que ele vai orar. Olha para lá. A Bíblia diz que ele vai orar pelo filho da viúva que veio a óbito. Aí entra o texto, vai dizer que o menino vai ressurgir. Aí entra no capítulo 19. A Bíblia vai dizer que ele diz: mostra-te a capa. Um negócio doido. Primeiro manda
profeta. Só que Elias, ele direcionado por Deus, ele vai se aparecer dizendo para o moço: diga a Acabe para ele aparelhar os carros e correr, porque está vindo aí uma abundante chuva. Essa rápida passagem aqui deu para mim notar que Elias, ele está vivendo um momento de embate, um momento de dificuldade. Deu para você notar que Elias está vivendo um momento de frustração no seu ministério, porque a vontade de Elias era desistir de tudo, era correr, porque ao mesmo tempo que ele fugiu com medo, ele se aparece. Só que interessante é que a Bíblia diz que ele aparece para Acabe. Ele foi afrontar o rei dentro da casa de Baal. Ele apareceu direto, olhando olho com olho. Diga: você não quer me matar? Tem uma proposta para você. E qual é a proposta? Elias, a proposta é: ajuda os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azer. Manda fazer um altar, e o Deus que respondeu com fogo, esse é de verdade. esse é Deus. Interessante, né? E além de ser profeta, foi afrontar o rei dentro de casa, cara a cara. É corajoso. Só que Deus, ele é um Deus que gosta de espetáculo. Deus é um Deus que ele muda projeto. Aí ele faz essa proposta para cá: ajunta os profetas de Baal e de Azer, porque eu já vi pregador pregar dizendo que só era 450 profetas, era 800 profetas. Só que a Bíblia diz que era 450 de um, 400 de outro, 850 profetas contra um profeta só. Contra um homem só. Porém, ainda tinha as multidões que foram ver. Porque assim, Eita, meu Deus! tem pessoas que só chegam para ver, mas não vem receber. Para ver, eu escutei de lá, né? Alguém falando aqui sobre Tomé. Não prega nada, entra do jeito que está e sai do jeito que está, porque só vai se tocar. Tem que tocar primeiro para ver se é verdade. Tem que tocar primeiro para ver se aparece mesmo. Tem que tocar primeiro para ver se o milagre vai acontecer. Mas a Bíblia diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. E a fé vive no fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Meu Deus! Então a gente tem que andar dessa forma. Só que Elias, ele fala: prepara o altar. Aí o povo de Baal, todo mundo gritando: agora ele vai ver. Está em casa, né, irmão? Quando você está em casa, tudo é fácil. É que nem uma partida de futebol. Está em casa, eu vou ganhar, porque eu estou em casa. Só que Elias diz: como vocês são muitos aí, começa primeiro por vocês. Começa a clamar teu Deus aí. Pega as lenhas, prepara o altar, corta o cordeiro. E agora Elias diz: agora grita. E eles estão gritando: Baal, mão de fogo! Baal, mão de fogo! Baal, vai passando as horas. Baal, mão de fogo! Baal, mão de fogo, nada de acontecer. Aí Elias está vendo de braço o desespero deles. A Bíblia diz que ele começa a se cortar, irmão. Ele se corta, bate cabeça um com o outro, pula a roda e dizendo: Baal, mão de fogo! E Elias começa a zombar deles, dizendo: olha, grita mais alto, porque eu acho que Baal está dormindo. Grita mais alto, porque eu acho que ele deve pegar uma passagem e foi viajar. E eles estão gritando: Baal, mão de fogo! Baal, mão de sacrifício nada. Aí chega a câmera e ele diz: chega! Agora chegou minha vez. Chegou minha vez agora de gritar.
pega 12 pedras, representando 12 tribos. Aí ele diz: e agora vai construir o altar? Ele falando: primeiro, não é bagunçado assim. Porque tem pessoas que acham que é bagunçado, é só subir no altar, tá tudo feito. Não, não é bagunçado assim não. Não é bagunçado assim, porque quem é de Baal também sabe preparar o altar. Quem é de Baal também sabe preparar o altar, mas o difícil não é preparar o altar, o difícil é fazer o fogo descer. Eu quero ver fazer o fogo descer. Aí ele pega essas 12 pedras, representando 12 tribos, e ele prepara o altar. Ele começa a preparar o altar, corta o cordeiro, põe no meio, depois volta, põe a lenha. Só que ele é ousado, porque profeta que é profeta, ele tem que ser ousado. Se ele é profeta, tem que ser ousado. Se for direcionado por Deus, melhor ainda. Aí ele fala: pega as talhas de água, coloca no rego, e eles tudo olhando. Aí agora eles gritam: vai mandar fogo. Não é assim não, irmão. Não é só preparar o altar e está tudo feito. E o que você vai fazer, Elisa? Está no texto, estou na Bíblia aí, vamos sair dentro. Eu acabei de ler com você, versículo 30, passando para baixo: achegai-vos a mim. Porque não tem como fazer fogo descer se está distante. Não tem como fazer fogo descer no altar se você puxa para a direita e eu puxar para a esquerda, não. Não tem como fazer o fogo descer se você está confiando em um pensamento e em outro, não. Elias diz: primeiro você chegar e todos aqui. Irmão, mas você está falando besteira, eu estou não. Vou lá de aplicar o Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios, não foi? E tem mais, irmão. E para ser cheio, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para a glória de Deus descer, não é assim, você não leste ou no sul, não, irmão. Para a glória de Deus descer, tem que estar todo mundo junto. Porque não adianta você dizer: estou junto, estou misturado. O que pegar, não pega nada, você é besteira. Você falou tudo da boca para fora. Eu quero ver pegar nada que eu estiver na prova. Eu quero ver pegar se eu não estiver na luta. Aí sim, eu ligar para você e falar: preciso, aí você, eu quero ver. Você quer Bíblia? Eu vou te aplicar o que o apóstolo profeta Daniel falou. Eude caiu morto. Paulo foi e abraçou. É fácil. É fácil demais. Quer? Vou aplicar na tua vida só para tu pensar e raciocinar e sair daqui. É fácil levantar quem está de pé, irmão. Difícil levantar quem está caído morto. Difícil levantar quem falar: ei, caiu. Só que você está que nem corpos, adultos, que preferem ver mais o irmão caindo do que ver ele de pé. Preferem mais ver ele tropeçar do que ver ele andando na presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: o bom é receber de quem está de pé, não é de quem está caído, irmão. O bom é receber é de quem coloca a cabeça e fala: eu vou subir, porque Deus ele subiu. Mas deixa eu voltar para o texto. Deixa eu voltar para o texto, senão me perco. Se eu me perder vai dar ruim. Elias, ele faz esse todo ritual e diz para o povo: primeiro achegai-vos a mim. Porque para fazer fogo descer, a gente tem de estar perto um do outro. Para fazer o fogo descer dentro da casa, a gente tem de estar com a mesma união. E qual é a união, Elias? É você estar comigo e eu estar contigo. Mas qual é a forma para fazer fogo descer? E eu vou aplicar de novo, irmão. Mateus, entra dentro do quarto, fecha a tua porta em segredo, ora. Só faz fogo descer assim, irmão. Quem tem joelho no chão e boca no pó. Porque não tem como você fazer fogo descer se você não ora. Não tem como você fazer fogo descer falando: ora por mim. Ô pastor, eu estou precisando de oração, não, irmão. O pastor também está aqui nem você, precisando também de oração. O pastor também está aqui nem você, precisando de um abraço. O pastor está aqui nem você, precisando de uma palavra poderosa. Porque é muito fácil você chegar daqui para receber uma palavra. Hoje mesmo eu estava pensando em casa, eu falei: meu Deus, eu tenho palavra para todo mundo. Às vezes a pessoa vai me parar na rua, eu abraço, aí fala: deu certo. Aí eu volto para casa frustrado, fala: meu Deus, deu certo para todo mundo, para mim continua o mesmo. Aí eu não entendi. Porque é muito fácil a gente falar que conhece o Deus da obra, mas a gente não está disposto à obra.
É muito fácil a gente falar, não, vamos fazer a obra, mas a gente nem conheceu Deus da obra ainda, irmão. A gente nem aprendeu com Deus da obra. Aí é necessário Elias fugir para o deserto. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 19 que depois ele pede a morte. Ele pede a morte. Ele foge para o deserto e pede a morte. Só que a Bíblia vai dizer que eu vou aplicar. Me chamou de T15, então eu vou aplicar. Vai dentro, Deus! Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que ele deita e dorme. Aí o texto vai dizer que anjo aparece ali dizendo: Elias, levanta-te, come e bebe, porque longo será o caminho. Aí a Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 até o Monte Horebe. Aí a Bíblia vai dizer que ele torna a pegar o sono de novo. Aí não é mais um anjo que aparece, pastor. Não é mais um anjo que vem. É o artigo definido. Porque é muito fácil. Quando um anjo prega para você, ou prega para mim, que a Bíblia diz que ele cortar aqui em cima, depois cortar embaixo. Eu acredito assim. Depois eu faço. Se tiver tempo, eu vou. Só que pela segunda vez não veio um, veio o outro. Artigo definido. O anjo apareceu pela segunda vez e disse: Elias, levanta-te, o que fazes aí, Elias? Eu não te alimentei para tu estar aí deitado. Eu não te alimentei para tu ficar prostrado aí, Elias. Levanta. Vai para a obra, vai marchar, Elias. Porque tu está perecendo no meio do caminho, Elias. É por falta de palavra, é por falta de oração, é por falta da tua entrega. Só que eu entendi, irmão, que a aldade de Deus, ele não toma, ele devolve. Tudo que a gente coloca no altar não é uma forma de a gente colocar e ele tomar, não. A altar de Deus é santo. Não tem como você colocar uma coisa, algo seu no altar de qualquer maneira e vai depois falar assim: Deus não respondeu. Sabe por que Deus não respondeu? É porque o teu sacrifício é de dor. Você não tem o mesmo sacrifício que o profeta fez. Qual é o sacrifício? Para fazer um sacrifício a Deus, tem que ser da maneira certa. Porque eu estava até falando com o Gé, a gente costuma dizer que o nosso fardo é leve, né, gente? A Bíblia diz que o fardo é leve, mas ele se torna pesado na nossa vida. Sabe por que ele se torna pesado? Fala aí, gente. Por que ele se torna pesado? porque talvez você não está usando o ministério do jeito que é para ser usado. Será que precisa eu falar isso? Será que é preciso eu falar? O fardo está pesado por isso. Vem todo dia, mas não usa o ministério da forma que é feita para fazer, da forma correta. Usa o ministério de forma. Só que nós não conseguimos moldar o nosso altar. É Pai, aleluia. Levar-se de querebaragaço, porque para nós fazer o fogo descer aqui, não é aqui que o fogo tem que descer. O fogo tem que descer aqui, ó. A chama tem que estar acesa é aqui, ó. Porque você não sabe a maneira que cada um de nós está. Às vezes a gente está sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos destruídos. Às vezes nós estamos profetizando aqui sobre a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente está por dentro dilacerado. E o que mais tem nas igrejas hoje é pessoas feridas por profecias erradas, por palavras erradas.
fácil a gente pregar a palavra, mas é difícil a gente conhecer o texto para aprender a pregar. Porque muitos dizem: eu conheço, eu sei, mas não bebe. Não bebe. Porque para viver primeiro a gente tem que começar pelo amor. Para viver primeiro a gente tem que começar perdoando. Antes de a gente vir abrir a Escritura Sagrada, a gente tem que aprender primeiro a perdoar uns aos outros. Aleluia. Porque para ser profeta não é de qualquer jeito. Eu sou profeta, eu sou pregador, porque eu sei manejar a palavra. Não, irmão. Para ser profeta, primeiro você tem que aprender a profetizar. Porque você não pode abrir a sua boca para profetizar a maldição na vida dela. Você não pode abrir a sua boca para falar: não, você vai cair. Você tem que abrir a tua boca para falar: eu te amo. E o poder do Senhor vai te aperfeiçoar na tua fraqueza. Porque eu sempre falo para o meu pastor, o apóstolo, desculpa, que é muito fácil você pastorear uma igreja. É fácil. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Agora o povo sozinho nunca é fácil pastorear um povo. Porque o povo não tem a mesma opinião que você. Sempre existe um do contra, uma panela. Meu pai costumava dizer que uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. Mas eu fui analisar que não é ovelha, é bode. Porque ovelha não tem como pôr outra ovelha a perder. Mas o bode sim, o bode disfarçado de ovelha vai quebrar tudo. É muito fácil a gente usar a palavra e falar para cima. Não, constrói primeiro o teu altar, irmão. A palavra de Deus precisa penetrar em você. Eu não preciso te emocionar, falar: não, irmão da glória, da aleluia, abre a tua. Não, eu preciso disso, irmão. O que eu preciso te oferecer é Jesus no teu coração. O que eu preciso te ensinar é falar: aprende a amar o irmão, aprende a dar os braços, porque se tu fazer uma cara feia, tu mata o próximo. Você não precisa nem abrir a boca para falar. É só um olhar indiferente de Deus, já era, irmão. É assassinato na certa. Elias, quando foi matar os profetas de Baal, ele primeiro falou: não, Senhor, primeiro faz fogo descer para mostrar para eles que aqui há Deus em Israel. Ele não falou: não, pega e mata, não. Até para fazer o altar, ele orou. Ele não falou: cai fogo, não. Ele orou a Deus. Porque a gente tem que aprender a orar. A gente tem que aprender a falar com Deus. Como é que a gente quer fazer a glória de Deus descer dentro da casa do Senhor, sabendo que a gente não está na mesma concordância, se a gente não está unido, sabendo que a gente não está com o coração para falar: não, eu estou unido, para a glória de Deus descer dentro da casa. A gente não precisa usar pregador de fora, não. É vergonhoso isso aí. Para a glória de Deus descer dentro da casa, sobre o altar e consumir o holocausto, é necessário que a gente aprenda a ter unido, estar no mesmo propósito. Mas a gente não está no mesmo propósito. Violência é levar-se a terra. Todos ligados, o tronco, não, é que levar-se a terra mal. Porque a adoração não sobe nem no teto. Que amasse a levar-se a terra. Até a oferta é que é nossa. Não, que levar-se a terra, que levar-se a terra mal. Eu preciso primeiro de falar a verdade, do que ficar enfeitando, maquiando a tua história, não. Porque desse jeito eu não vou te chegar ao céu. Desse jeito eu não vou conseguir fazer uma aliança contigo. Eu vou aprender a fazer aliança com você e falar: você está comigo? Então vamos. Você está comigo? Então se chegue para cá. Você está para é desse jeito que eu tenho que aprender. Mas não, irmão. A gente fazendo parte de uma geração, desculpe te dizer, uma geração idólatra.
que diz que não vai com a cara do irmão, que diz que não consegue engolir o outro irmão. Não sei que geração é essa. Desculpa, eu não sei que céu que você quer subir. Eu não sei aonde você quer chegar com essa palavra. Eu preciso te falar a verdade, irmão. Porque eu vim de ministério assim. Que o irmão falava que não ia com a cara do outro irmão. Que ele falava que não engolia o outro irmão. Era o profeta de Baal. Porque se não engole o outro irmão, vai por de olho em dois pensamentos. Sabe o que aconteceu? Fechou. Sabe por que fechou? Falta de direção, irmão. Não conseguiu falar a verdade. Mas eu prefiro te falar a verdade logo hoje. Aprende a amar o teu irmão. Aprende a abraçar, irmão. Um povo unido é mais forte. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Mas não, nós aprendemos só a fazer mutinho. Não é, pastor? Aprendemos só a fazer aquele... Não, está errado. Para nós chegar até o céu, irmão, é necessário que a gente aprenda a fazer aliança. Mas não, irmão. Parece que o irmão fica futucando a ferida do outro. Procurando, ó, logo ele cai. Logo, ó, a gente vai pegar na brecha aí. Aí só se levanta acusadores, mas enfim. A gente serve a Deus, não serve a Baal. Porque quem serve a Deus, ele não tem tempo para cuidar da vida do irmão. Porque ele tem tempo, está com o tempo marcado na obra de Deus. Ele está marcado na vontade de Deus. Ele está com o tempo marcado tão na obra que não tem tempo nem para olhar se ele não veio ou não veio. Verdade. Mas irmão, mas está falando mal, mas e daí, irmão? Elias escutou tanto falarem mal dele, mesmo assim ele não mudou. Ele continuou pregando. Ele continuou falando a verdade. Ele não foi levantado para ser o sucessor do Senhor, para profetizar para um povo que estava pecando, um povo que estava errando. Deus levanta pessoas assim. A gente tem que parar com esse negócio. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro. Não, Deus não vai levantar outro. Não. Deus levanta você. Deus vai levantar você. Se não quer, vamos sentar, porque você vai querer. Deus não vai colocar outro sobre o canal. Deus quer você. Ah, mas já é puro. Não, Deus quer você. Você tem que fazer a diferença. Aleluia. Porque se a palavra que você bebe diz que bebe e não te mudou até hoje, desculpa, você não está vivendo ela. Porque é impossível que bebe a palavra e não ser transformado. Verdade, Jesus. É impossível você viver a palavra e andar da mesma forma, não. Porque eu penso assim, se eu amava hoje, eu entro dentro da igreja, a palavra tem de me mudar. Aleluia. Porque é muito fácil. Quem conhece o seu passado não pode te aplaudir no seu momento. É muito fácil julgar o meu passado. Mas difícil é julgar o meu momento e falar, estou contigo. O passado passou, porque a Bíblia diz, nós criaturas somos em Cristo. Não há condenação. É Deus que fala. Deus é tão suave até para falar, irmão. Porque até quando você peca, Deus fala, filhinho, fica tranquilo. Já que você pegou, seu Senhor te voltar no filho. Mas não. Nós queremos ser o advogado do irmão. Vamos matar, porque já que pegou, vamos apedrejar, irmão. Já que errou, vamos jogar para fora. Não. Eu não fui ensinado dessa forma, desculpa. Eu não fui ensinado assim. Eu fui ensinado para conservar. Já que você está com o altar quebrado, vamos mudar o teu altar, porque tem pessoas que precisam mudar o altar aqui. Mas irmão, qual é o altar do teu coração? Está quebrado. Está cantando aqui, mas está rachado. Está pregando aqui, mas está rachado, irmão. É muito fácil você manter a aparência, mas é difícil você manter o cheiro. Porque coisa morta uma hora não vai feder. Se coloca de pé. Aleluia.
Deus ele chamou o profeta Jeremias. Deus ele chamou Jeremias para ser o porta-voz do Senhor, para que viesse alertar a cidade de Judá do mal que o povo havia cometido há muito tempo, mas não queria com Deus. Depois disso, Deus levantou um profeta com o nome de Abacuque para dizer para ele: pede para o Senhor ter misericórdia do povo que não quer voltar ao arrependimento. Abacuque ele é levantado dentro desse cenário, profeta, para profetizar. Só que ele não consegue profetizar e pedir misericórdia. Meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele percebeu uma coisa: todas as vezes que meu povo peca, ele coloca a roupa limpa e vem cantar dizendo: lindo és, glória, glória a ti, Jesus. Aí depois fala para Deus assim: Senhor, me livra que eu não peco, me livra que nunca mais eu pratico aquilo que é para praticar. Eita Deus, olha aí. Só que é interessante, o ser humano ele é carne e osso, ele é falho. A Bíblia diz que o cair é louco, é levantar de. Eu aprendi que um homem ele não consegue levantar outro homem caído. É por isso que a Bíblia consegue deixar bem claro que a gente ande em dois. Mas parece que a gente procura andar sempre sozinho. Reino dividido, Judá. Reino dividido, Israel. Quer chegar até onde com esse reino dividido? Você acha que com esse altar quebrado, você acha que você vai chegar em algum lugar? A gente tem que parar. A gente tem que parar, irmão. Pega isso para a tua vida. A gente tem que parar de escutar pregações e ficar lembrando aquilo na mente. Sabe o que a gente precisa? Abre a Bíblia. Vai estudar, irmão. Vai ler Bíblia. Ah, ninguém me come com farinha, não. Vai ler Bíblia, irmão. Ninguém me come com farinha. Vai ler Bíblia para tu aprender a se converter. Isso é a verdade, irmão. Aleluia. Para tu aprender a saber o que é amor, aprender a amar. Eu prefiro te falar a verdade, pode ser meu último dia hoje, irmão. Mas eu tive um encontro, Deus falou comigo. A gente precisa reparar o nosso altar. Tem muito fogo estranho no nosso meio. É pessoas ficando enfermas, pagando um preço que não é para pagar. Ah, porque eu sou profeta, porque eu rolo, porque eu pulo, porque... Não, irmão. Vai orar. Vai ler Bíblia, palavra. Vai comer. Porque está comendo pão que não vale a pena, irmão. Está ficando barriga grande e perna fina, porque não consegue nem digerir a comida que comeu. Mas, irmão, lá que você vem com a palavra dura, o culto hoje era um culto de vitória, o culto não. Obrigado pela vitória, Deus. Não, comigo não cola. Comigo não cola. Deus não me tirou uma arma na mão para ficar brincando de ser crente, não, irmão. A única arma que eu aprendi a carregar foi a Bíblia. Aprendi a carregar e não volta atrás, viu? Não foi falado aqui sobre Lodebar, eu escutei, foi falado do Lodebar. Nessa terra eu não me lembro mais. Nessa terra não olho para trás. Opa, é verdade. Só que a gente esqueceu de uma coisa. Está na Bíblia. E eu gosto de Bíblia, está na Bíblia. Quem deu guarida, quem escondeu lá foi Maqui. Lodebar escondeu. Quem escondeu Davi? Lodebar. Davi ficou escondido. Ninguém achou. Foi Lodebar que deu guarida para Davi. Quando Elias ele entra dentro da caverna, a Bíblia diz que uma voz acuou dizendo: o que fazes aí, Elias? Levanta desse chão. O que fazes aí, Elias? Veio a segunda voz, ele não deu crédito. A terceira voz, uma voz mansa e delicada: o que fazes aí, Elias?
Eu não te alimentei para estar na caverna. Eu não te alimentei para estar guardado aí. Tem pessoas morrendo por causa de você, Elias. Tem pessoas perecendo no meio do caminho, Elias, por causa de você. Tem a palavra, mas não está usando a palavra da forma correta. A primeira palavra que a gente tem que aprender a liberar é amor. É abraçar o irmão. É aprender a falar, eu estou contigo na tua dor, na tua forma. Porque a minha Bíblia me ensina uma coisa: chora com os que se alegra, com os que se alegram. Só que a gente não consegue chorar com os que choram, nem se alegrar com os que se alegram. A gente consegue falar de frente, cara a cara, falar, não, meu irmão, não estou comovido, não dá nada. Quando dá as costas, fala, miserável. A gente usa logo a palavra pesada. Mas eu creio que nessa noite de hoje Deus ele vai consertar o teu altar. Em nome de Jesus. Eu creio que nessa noite de hoje a palavra que é ministrada aqui pegue você. Você tem que aprender uma coisa. Eu aprendi e passo para você. Eu não começar. O que te servir, você leva. Quando te servir, você foi curado. Porque a palavra que eu prego, eu tenho responsabilidade do que eu estou pregando. Então eu não vou pedir desculpa não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Quer reclamar? Para ele. Pode ir lá falar com ele. Porque eu tenho convicção do que eu estou pregando, tá? Se a palavra que eu ministro não mudar a tua vida, desculpa. Nenhuma palavra que sair liberada sobre o seu nome vai te mudar, irmão. Porque tu está com o coração duro, coração de pedra. Jeremias ele foi chamado para pregar um povo de lábios duros, coração duro. E ele ainda chega a dizer, Senhor, comovido, a tua palavra na minha boca é uma vergonha. Eu falo, o povo zomba de mim. E aí daí, Jeremias, fica tranquilo. Enquanto ele está zombando, eu estou trabalhando. Só que eu tenho convicção do que eu falo. Porque eu aprendi, eu disse no começo, fazer a oração que eu faço entendo o propósito que vem. É você e Deus. Deus e você. Para algumas coisas mudarem na tua vida, não precisa nem tanto só de oração. Opa, mas não está falando besteira não. Estou falando besteira, irmão. Estou na Bíblia. O povo para passar no deserto 40 anos. E o povo estava orando. Mas não mudou. Deus fala para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Quer mudança? É só marchar. Quer mudança? Marcha. Quer mudança na tua vida? Trabalha na obra. Quer mudança na tua vida? Aprende a dar as mãos um do outro. Quer mudança na tua vida? Aprende a amar, porque tu disse que ama com a boca, mas o coração está longe. Meu Deus! Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Estou colado na Bíblia, irmão. Se eu sair dela, você me pega depois, mas vai reclamar com Deus. Está na Bíblia, hein, Deus? Eu preciso te passar o que Deus passou para mim. Amor, altar. Ah, mas com muitos pregam falando do altar para não subir aqui em cima. Ei, para. Vai para lá com esse negócio. Moisés, tira a sandália do teu pé porque o lugar é santo. Você até tirou a sandália do pé. Chorou, se alegrou, deu pulo, deu glória. Mas é só o culto terminar aqui, você vai chegar lá fora e pedir problema. Onde que está a minha sandália? Porque eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes. O chamado é esse, irmão, falar a verdade. O profeta morreu porque falou a verdade, então eu prefiro falar a verdade. Porque se eu sair lá fora e morrer agora, não sei para onde eu vou. Eu prefiro falar o que Deus falou comigo. Então eu estou transmitindo o que Deus falou comigo. O profeta pega de Deus e passa para o povo. Sacerdote é diferente, pega do povo e passa para Deus. Então vai lá, faz o papel de sacerdote, dobra o teu joelho e pensa que Deus falar contigo. Porque se eu estiver errado, ele vai falar contigo. Agora se eu estiver certo, segura essa uva aí. Levanta a tua mão, fica todo mundo de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus. Ó Deus, até aqui o Senhor tem me direcionado nessa noite de hoje. Ó Deus, até aqui, meu Pai, o Senhor tem falado, ó Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, eu quero te pedir, meu Pai, quebra, meu Pai, todo o jugo, toda a lança, meu Pai, toda a seta sobre a minha vida nesta noite. Ó Deus, eu quero te pedir, meu Pai, em primeiro lugar, meu Pai, sobre este altar, Senhor, com a minha mão levantada, meu Pai, coloca um anjo sobre a minha direita, outro à minha esquerda. Meu Pai, amanhecer por ele, meu Pai, que nem nada
raio reminaragaço terra. Santo que levará nude que levasse. Alabara candarama xeregue ovaragaia. Nude que levasse a terra. Oh Espírito Santo da verdade. Oh meu Deus, que toda maldição, Senhor, meu Pai, que esteja, meu Pai, sobre o coração, Senhor, o Senhor vai tirando nesta noite. Meu Deus, dá, Senhor, nesta noite, meu Pai, o coração de carne. Dá para nós, Senhor, sabedoria e entendimento, Senhor, para que aprendamos, meu Pai, a liberar, Senhor, o perdão, para que aprendamos a amar, Senhor, uns aos outros, meu Pai, porque, Senhor, não adianta, meu Pai, pregar aqui e não aprender, meu Pai, a amar. Não adianta, meu Senhor, eu ministrar, Senhor, a tua palavra lindo e maravilhoso e não saber, meu Pai, diferenciar, Senhor, o que é altar, o que é incenso, porque, meu Pai, para a adoração arder aqui, meu Pai, primeiro tem que arder aqui dentro, para a mudança acontecer, Senhor, sobre a tua igreja, primeiro, meu Pai, tem que mudar, Senhor, minha vida. Então, meu Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, guarda o teu povo, leva em paz, leva, meu Pai, debaixo, meu Pai, das tuas profecias, como o Senhor cuidou, Senhor, do povo do deserto, meu Pai, mandando, Senhor, coluna de fogo e nuvem, meu Pai, de fumaça, meu Pai, faz como o Senhor fez com Elias, meu Senhor, guardando ele, provindo ele, Deus, alimentando o Senhor, porque profeta, Senhor, que é profeta, Deus, ele tem, meu Pai, guardar, Senhor, a tua provisão do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, Senhor, desde já. Pode ser assim, vai. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa foi só a palavra que Deus me colocou no meu coração. Eu via com a palavra maravilhosa, mas não adianta que eu vim levantar o teu ego para colocar você lá em cima sem primeiro te falar a verdade, porque eu já passei por isso, apóstolo Daniel. Eu vim de ministério que eu aprendi apanhando, eu aprendi com caluniadores, pessoas gritando na sua cara, falar, pastor, que não gostava de você, apóstolo, e eu dizer, devolver na mesma face, falar também que não ia com a cara da pessoa. Chegou o ponto de eu ir ministrar, meu pastor, em lugar e falar, vou dizer um monte lá para aquela pessoa, chegar na frente de Deus, mudar o plano, chegar em mim e falar assim, eu te amo em Cristo, eu mudar e meu coração e pronto. E Deus sempre falava, uma hora eu vou te pegar e vou fazer pagar o preço. E teve um dia que eu paguei o preço, fui envergonhado dentro do meu serviço, com uma palavra só que saiu da minha boca, com uma palavra sem querer, uma palavra de maldição. Eu falei, miserável. A minha vontade era de esganar ele com as minhas próprias mãos. E quem é de fora, ele sempre vai usar para atacar o profeta. Sabe como? Não é tu que diz que é crente? Não é tu que diz que serve a Deus dessa forma? Então eu fiquei envergonhado, porque eu não tinha como me defender. Sabe o que eu fiz? Fui chorar, entrei dentro do banheiro, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, que vergonha, eu nunca passei por isso. Cheguei em casa, fui falar com minha esposa, falei, passei por isso, por isso, por isso. Ela está aí de prova, eu falei, minha vontade é matar ele. Estou mentindo, filho? Ela sabe o tanto que eu chorei. Sabe o que Deus fez? Vai lá, dobra o joelho, fala comigo, eu não fico falando para os outros que vai fazer e vai acontecer. Eu aprendi, irmão. Dobrei o meu joelho e falei, sabe o que Deus fez? Cheguei no outro dia, no serviço, com um pouco ainda de mágoa no meu coração. Deus fez ele vir até mim, porque Deus falou para mim, eu vou fazer ele até você. E eu fiquei todo alegre, ele veio até mim e falou, me perdoa. Eu falei, por quê? Ele me perdoou porque teve um desentendimento. E quem me colocou no serviço foi esse próprio rapaz. E ali eu aprendi. Para alguma coisa acontecer na minha vida, é necessário que eu libere perdão. É necessário que eu aprenda a perdoar, mesmo que ele me bata na cara. Mas eu tenho que aprender a perdoar. Só que é fácil a gente falar que perdoa com a boca, mas o coração É verdade. pedregoso. Aí a prova vem, apóstolo Daniel, a luta vem. Aí depois a gente vai indagar a Deus e falar assim, mas por que eu estou passando por isso? É só um simples uma palavra que você não liberou, irmão.
Porque o próprio Elias, ele falou que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Porque foi ele que disse sobre a minha. Ele não falou sobre a palavra de Deus, ele falou sobre a minha palavra. Segundo a minha palavra. Até para falar com o rei, com Acabe, ele falou: eu só falo contigo porque primeiro eu falei com meu Deus. Porque se ele não fala primeiro com Deus, ele não ia lá ter coragem de aparecer lá para ser morto. A gente tem que aprender primeiro a falar com Deus para depois chegar em alguém e falar. Aleluia. Porque primeiro, se a gente falar com Deus, apóstolo Daniel, e depois chegar na pessoa para falar, Deus ele muda plano. Se a pessoa está brava, ele vem assim. Eu creio, eu não posso. Se a pessoa está caída, ele vem. É assim que Deus faz. Aí Deus mudou o plano com as peças de pão de fortalecimento. Deus fez tudo isso. Eu tinha uma palavra, irmão, uma palavra poderosa. Eu tinha uma palavra poderosa. Eclesiástico. Eu montei uma palavra eclesiástica e juiz ao mesmo tempo. Quando chegou aqui, foi tudo diferente. Mas leva essa palavra para a tua vida, Senhor. Foi dura? Foi, irmão. Mas foi necessário. É necessário primeiro te mostrar que eu sou, porque. É verdade. Desculpa, irmão. Essa palavra. Primeiro a gente aprendeu, sabe o que a gente aprendeu, apóstolo? Sabe o que a gente aprendeu? Primeiro mostrar as qualidades, para depois mostrar os defeitos. Quando a gente mostra as qualidades, vem aparecer os defeitos, a gente morre. E a gente só aprendeu primeiro a mostrar as qualidades. Eu, quando fui me oferecer para o apóstolo Joil, eu falei: pastor, esse aqui é o meus defeitos. Chego atrasado, estou mentindo? Chego atrasado, tenho dificuldade nisso, dificuldade naquilo, preciso de ajuda. Eu não cheguei falando para ele que eu era isso, que eu era aquilo, não. Eu não. Só que eu aprendi uma coisa: o meu chamado. Eu aprendi a juntar, não espalhar, irmão. Independente de qualquer coisa, estou falando eu aprendi a juntar, não espalhar. Eu aprendi a fazer amigo, não inimigo. Porque é melhor você. Eu aprendi com a pastora Cintia uma aula, que ela falou para mim assim: que é melhor a gente viver com paz do que com razão. Então eu vou levar isso para a minha vida. É melhor viver com paz do que razão. Porque o crente desequilibrado, ele fica batendo boca. O crente equilibrado, ele vai pro jogo. Então aprende isso, leva para a tua vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo.